Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa terceira meditação sobre o Salmo 91. Esperar um pouquinho mais alguém entrar. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Vamos dar início hoje à nossa terceira meditação sobre o Salmo 91. Eu peço que alguém sinalize se tiver algum problema, avisa aí, porque eu estou lendo aqui os comentários, vocês podem sinalizar para mim, tá bom? Então vamos lá. Do verso 9 ao verso 13, nós estamos estudando, meditando, aprendendo sobre o Salmo 91. Começamos vendo que alguém, e esse alguém pode ser eu, pode ser você, que está debaixo da proteção de Deus, guardado por Ele, protegido por Ele, vai encontrar no seu caminho uma série de dificuldades. Não é porque nós estamos protegidos por Deus que nós estamos livres das dificuldades e dos problemas e das acontecer. Nós estaremos sempre guardados por Ele, protegidos por Ele, mas vamos enfrentar dificuldades, ok? Na meditação de ontem, nós vimos que existem 4 tipos de situações, ou 4 tipos de pessoas que passam pelo nosso caminho a vida inteira. Enquanto nós estivermos vivos, essas pessoas vão passar pela nossa vida fazendo alguma misura. Verso 5, 6, nós encontramos essas pessoas, que são aquelas pessoas que dificultam a nossa vida, né? Aquelas que causam terror nos momentos que nós mais estamos fragilizados, né? Que a figura de linguagem aqui do verso é a noite, né? Eu não temerei os terrores da noite, porque Deus está comigo. Nós vamos encontrar aqueles que nos causam terror, aqueles que nos dificultam a vida. Nós vamos encontrar pessoas que nos perseguem, ou de perto ou de longe, mas a figura de linguagem aqui são pessoas que nos perseguem de longe, que acertam a flecha de longe. Nós vamos estar protegidos, ou melhor, nós não vamos ter medo de pessoas que nos rondam nos nossos momentos de tragédia, aquelas pessoas que não têm pena da gente. Nós não vamos ter medo dessas pessoas. E por último, nós não teremos medo das destruições. Nós seremos atingidos, nós seremos açoitados, nós seremos em algum momento prejudicados, vamos perder alguma coisa ou alguém, mas nós não teremos medo de enfrentar essas situações. E hoje nós começamos no verso 9, e eu vou ler do 9 ao 13, que diz o seguinte: porque você fez de Adonai, o Altíssimo, que é o meu refúgio, o seu lugar de habitação, nenhum desastre o alcançará, nenhuma calamidade chegará à tua tenda, pois ele ordenará aos seus anjos que cuidem de você e o guardará por onde você vá, por onde quer que você vá. Eles o segurarão em suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará os leões e as serpentes, calçará os leões jovens, os leõezinhos e as cobras. Muito bem. Começando a nossa meditação de hoje,
Salmo 91, verso 9 ao verso 13. Porque você fez do Senhor, de Adonai, de Hashem, do Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de todos, porque você fez do Senhor, o Altíssimo, que é o meu refúgio, o seu lugar de habitação. Vamos lá. Parece estranho o que está escrito aqui. Eu dei uma pesquisada sobre esse trecho aqui no hebraico, e ele dá a entender claramente que alguém está dizendo o seguinte: o Deus Altíssimo é o meu Senhor, porque você fez dele a sua habitação da mesma forma que eu faço, você vai ficar protegido. Nenhum desastre, verso 10, nenhum desastre te alcançará, nenhuma calamidade chegará à tua tenda. Esses dois versos juntos, eles trazem uma intenção de que alguém morre no seu lugar. Eles trazem na sua tradução mais ao pé da letra que alguém sofre alguma coisa no seu lugar. E essa pessoa aqui está identificada no Salmo, numa leitura simples, como Moisés, que escreveu o Salmo, ou como um agente oculto. Verso 9, nessa tradução aqui que eu tenho. Porque você fez do Senhor, o Altíssimo, que é o meu refúgio, o seu lugar de habitação, nenhum desastre o alcançará, nenhuma calamidade chegará à tua tenda. Alguém, e nós que cremos em Jesus como Filho de Deus, sabemos que ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Nós que acreditamos em Jesus como Salvador, sabemos que ele nos livra. Ele é o agente de Deus que nos livra. De Deus, que é o Altíssimo, a nossa habitação. O que significa isso? Habitar é o lugar onde nós moramos, é o lugar onde nós nos sentimos bem. E por incrível que pareça, tem gente surtando porque está há mais de 60 dias dentro da sua casa. Eu quero falar aqui das situações de pessoas que perderam seus empregos ou que tiveram seus salários reduzidos. Não é disso que eu estou falando. Isso também é um problema. Mas eu estou dizendo o seguinte, que o fato de estarem dentro da sua própria casa os está incomodando. Existem pessoas espalhadas pelo mundo todo, pelo Brasil todo, pelo estado do Amazonas inteiro, pelo Itacoatiara toda, com esses problemas. Por quê? Porque não conseguem viver, habitar, estar dentro da sua própria casa. Hoje à tarde eu falava com um querido amigo, Alex Mendes, e perguntei como ele estava, já faz alguns meses que a gente não conversa, e ele disse para mim: mano, eu estou tranquilo, não está me causando nenhuma estranheza estar em casa porque eu não era de sair. Eu estou em casa, estou no meu lar, estou no meu ambiente, no lugar onde eu mais gosto. E quando nós fazemos de Deus o lugar onde nós mais gostamos de estar, nós já estamos vivendo a nossa vida e estamos enfrentando todo tipo de dificuldade, e essa dificuldade nós encontramos aqui, verso 5 e verso 6. Certo? O verso 8
nós vamos ver aqueles que dificultam a nossa vida, e essa dificuldade não é promovida por Deus, porque Deus também promove dificuldades, eu expliquei isso na live anterior. Essas dificuldades que não são promovidas por Deus, mas são promovidas por pessoas de má índole, de forma gratuita, quando Deus as castiga, o que é que nós temos que fazer? Baixar a nossa cabeça em reverência a Deus e não ficar caçoando de quem está sendo castigado para que a coisa não se volte contra nós. Agora, aqui, Moisés está dizendo que quando nós fazemos dele o nosso refúgio, quando nós entendemos que alguém pagou essa dívida, que alguém sofreu esse acidente por nós, que alguém morreu a nossa morte, quando nós entendemos, quando nós fazemos do Altíssimo, do Senhor Todo-Poderoso, do Deus de misericórdia, a nossa habitação, o nosso lugar de prazer, a nossa morada, o nosso melhor lugar para estar. Quando fazemos isso, ele diz o seguinte: nenhum desastre o alcançará, nenhuma calamidade chegará à sua tenda. Quando nenhum desastre te alcança, ou me alcança, ou alcança alguém, e aqui esse primeiro verso, essa primeira parte do verso 9, nenhum desastre te alcançará ou o alcançará, é você, sou eu, é um indivíduo. É aquele que coloca em Deus a sua total habitação, o seu melhor lugar de repouso. Ok? É você. O desastre não te alcançará. A tragédia não vai acontecer contigo. Não vai acontecer com você. É que existe uma ilustração muito interessante que uma família estava dentro de um carro e quando eles foram descer uma ladeira, o carro perdeu o freio. E eles desceram a ladeira e iam bater numa casa no fim da ladeira. E de repente, tentando segurar o carro a todo custo, alguém conseguiu chegar no carro, viu que aquele carro estava desgovernado, conseguiu se antecipar e entrou naquele carro e conseguiu, de alguma forma, parar o carro. Ou seja, a tragédia não aconteceu. Agora, foi Deus que usou uma pessoa para salvar aquela família do carro que perdeu o controle, mas também foi Deus que colocou o carro na ladeira. Ok? E agora eu vou começar a entrar numa explicação aqui que algumas pessoas talvez não gostem. Nós temos a necessidade, e isso vem lá da narrativa, nós temos a necessidade de colocar a culpa em alguém. Nós temos a necessidade de pegar os nossos problemas e colocar na responsabilidade de alguém. Certo? Quando ele está dizendo aqui, nenhum desastre vai te alcançar, ele está limitando a você e a mim, pessoas, indivíduos, tá? A responsabilidade de fazer de Deus o nosso refúgio, o nosso melhor lugar para estar, a nossa melhor moradia, o nosso melhor momento de vida. É individual. Eu não vou colocar isso no meu pai porque meu pai ora por mim, o meu pai é uma pessoa de Deus, a minha mãe é uma pessoa de Deus, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha sogra. Não, nada disso. É você. Essa primeira frase aqui, esse primeiro livramento, é você que tem que assumir a responsabilidade de estar com ele.
Você que tem que assumir essa responsabilidade de estar com ele. Ninguém vai fazer isso para você. Tá bom? Ninguém. É você. Então, aquele que coloca em Deus todo o seu prazer, que faz dele a sua morada, o seu refúgio, o seu lugar de habitação, nenhum desastre o alcança. E como consequência disso, nenhuma calamidade chega à sua casa. Se você coloca em Deus toda a sua proteção, você é livre da tragédia. Está escrito aqui, ó. Isso eu estou inventando. Você é livre da tragédia. E por ser livre da tragédia, nenhuma calamidade vai chegar na tua casa, no teu lar. Não vai afetar aqueles que estão contigo na tua casa. Você percebeu a importância de você colocar-se na habitação de Deus, debaixo da proteção dele? E eu aqui não estou falando de religião, de credo religioso, pelo amor de Deus. Entendam isso. Eu não estou falando de credo religioso, eu estou falando de comportamento com Deus, de vida com Ele. Tá bom? De vida com Ele. Existe aqui uma inferência no hebraico, aqui não aparece, na tradução não aparece, mas existe uma inferência no hebraico de que alguém sofreu essa tragédia por você, de que alguém sofreu essa calamidade pela sua família. E nós que acreditamos em Jesus como Filho de Deus, sabemos que foi Ele. Ok? É assim. E ele segue dizendo o seguinte: pois esse que coloca a sua confiança em Deus, que mora debaixo de Deus, que se põe debaixo do cuidado dele com confiança, mesmo que não consiga ver depois da esquina, está confiando nele. Aqueles que fazem isso, olha aqui, verso 10. Nenhum desastre lhe alcançará, nenhuma calamidade. Verso 11. Ele quem? Aquele que é a minha habitação, ordenará aos seus anjos que cuidem de você. Já que eu estou debaixo da proteção dele, ele vai ordenar aos seus anjos que cuidem de mim, que cuidem de você que está seguindo as orientações da verdade. Da verdade. Não é a orientação de pessoas. E quem me conhece sabe que eu tenho muita franqueza, muita tranquilidade em dizer o seguinte: eu peço a Deus que tire do seu coração, tire da sua mente tudo aquilo que eu falei que não vem dele. Simples assim. Aquilo que eu vier a falar que não vem dele, eu quero que ele tire. Por quê? Porque somente aquilo que vem do Senhor é a verdade. Somente aquilo que está na sua palavra é a verdade. Certo? Quando nós conhecemos a verdade, Jesus fala isso lá em João capítulo 8, verso 32. E quando vocês conhecerem a verdade, vocês estarão livres. Terão o seu caráter transformado. Aqueles que fazem de Deus a sua habitação, que são protegidos, não são alcançados por um desastre e a calamidade não chega à sua casa. E não chega por quê? Porque ele ordena que os seus anjos cuidem de você e o guardem por onde quer que você vá. O que significa isso aqui, gente? Nós temos, com licença, nós temos uma mania, uma mania mesmo, de que
entendermos que algumas coisas mudam substancialmente na nossa vida externa, quando nós começamos a crer em Deus, quando nós começamos a perceber a vida de uma outra forma, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós entendemos as verdades bíblicas, as pessoas colocam na nossa cabeça que externamente alguma coisa muda. Não muda externamente. Ela muda inicialmente internamente. Por dentro. Você começa a ter substância, conteúdo dentro de você. Externamente a sua aparência mudou. Algumas pessoas mudam realmente da água para o vinho, né? Da noite para o dia, a sua aparência muda, a forma de falar muda. Glória a Deus porque aconteceu isso com você. Comigo não aconteceu. As mudanças comigo são internas. Eu passo a ter densidade. Eu passo a me olhar de forma diferente. Eu mergulho em mim com mais coragem. Consequentemente, as passam a ser diferentes. Certo? Agora, ele diz aqui que os anjos vão cuidar de você onde quer que você vá. Onde quer que você vá, é onde quer que você vá. Você não vai andar só por lugares bons. Você não vai estar só do lado de pessoas boas, você vai estar do lado de pessoas maus, que muitas delas vão querer fazer o mal para você, e a gente vê isso aqui na frente. Onde quer que você vá, Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Onde quer que eu vá, Deus vai estar comigo, porque faço dele a minha morada. É como se eu fosse uma tartaruga que carregasse a minha casa nas costas. Né? Quando a gente faz de Deus a nossa morada, nós viramos tartaruga que carrega a sua casa nas costas. Ou seja, essa casa é a casa de Deus. Eu estou dentro da casa dele, porque o mundo é a casa dele. O mundo todo é a morada de Deus. Isso aqui tudo é dele. Nós estamos aqui de passagem. Na hora que eu faço dele a minha habitação, ele manda que os seus anjos cuidem de mim. E ele diz o seguinte: onde quer que você vá, eles o segurarão pela mão para que você não tropece em pedra alguma. Eu acho que você já passou por uma situação onde você foi liberto. Você recebeu um livramento, uma salvação de uma tragédia, de uma calamidade, de uma desgraça, sem que você percebesse. Porque você não conhece, né? Eu também não conheço as coisas. Eu aprendi a duras penas que às vezes Deus nos salva nos atrasando. Às vezes Deus nos salva fazendo com que o nosso carro quebre. Às vezes Deus nos salva fazendo com que a gente perca uma chave. Às vezes Deus nos salva nos atrapalhando. E eu falando isso para vocês, me veio à mente uma situação. Eu tinha um Chevette. Foi meu primeiro carro. Um Chevette azul. Chevette velho. Comprei esse Chevette e eu estava indo buscar a minha esposa na UFAM. E agora a gente já não tem mais que fazer um balão para entrar no campus universitário lá em Manaus. Antigamente não, a gente seguia, antes de chegar no Canaã, a gente entrava num desvio à direita, fazia a volta, ficava na perpendicular à avenida principal, não tinha sinal, a gente via o melhor momento para passar, atravessava as duas vias e entrava no campus universitário. Para sair era mais fácil, porque você pegava
um desvio e saía já na principal. Nesse dia eu fui buscar a Marilena e eu parei o carro ali, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, não vem ninguém. Passei a primeira e o carro foi. Ele estancou. Misteriosamente, aquele carro velho parou. No momento que o carro estanca, passa uma caçamba na minha frente, subindo a principal do campus, que eu esqueci o nome agora, que vai dar, sai lá do Aleixo e vai dar lá no Japim. Se eu tivesse passado, aquele carro teria me batido exatamente do meu lado. Era um caminhão que passou desgovernado, uma caçamba imensa. Naquele momento que o carro estancou, que o carro passou na minha frente, eu falei, muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Estava chateado com o carro porque ele estava estancando, mas ele estancou na hora certa. Deus provocasse na hora certa. E quando ele nos livra, ele faz com que o nosso pé não tropece numa pedra, é que às vezes ele nos salva de uma tragédia, ele nos salva de um problema, atrasando a gente, atrapalhando a gente. Ou seja, a gente faz um salto por cima do problema e a gente nem percebe. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses 1,18, o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Quando nós somos gratos por tudo, nós não sofremos desnecessariamente. Ok? Quando nós colocamos Deus como nosso refúgio, nós não sofremos desnecessariamente. Porque Ele manda que os anjos nos protejam e esses anjos nos guardam aonde quer que nós vamos e eles seguram a nossa mão para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. Tem dois sentidos aqui. Esse livramento imediato, como eu contei para vocês, e vocês devem ter um monte de histórias a respeito disso. Mas também, quando alguém nos segura pela mão, alguém nos guia para que a gente vá pelo caminho certo, para que a gente vá pelo caminho melhor, para que a gente vá pelos lugares menos tortuosos, menos problemáticos. Por que a gente não vai aceitar a ajuda de alguém que sabe ver lá na frente e a gente não sabe? A gente mal consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Ok? Muito bem. Verso 13. Você pisará os leões e serpentes, calçará leões jovens e serpentes. Nós temos, eu falei antes, a necessidade de colocar a culpa pelos nossos infortúnios em alguém. Nós estamos passando por uma pandemia mundial, uma situação que parece que não se resolve, né? Eu estava lendo algumas notícias hoje pela manhã e os casos na China já voltaram, os casos na Itália já estão voltando, os lugares onde estava que a pandemia já havia sido controlada estão retornando, estão voltando. E a gente lê uma coisa dessa e fala assim, cara, isso nunca vai ter fim. E a pergunta é lógica, é óbvia. Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Por que está permitindo que isso aconteça? Minha mãe dizia assim, não pergunte por quê, pergunte para quê. Deus está permitindo que isso aconteça para que nós busquemos nele consolo e socorro. Deus está permitindo que isso aconteça, ou está promovendo isso, para que nós busquemos nele consolo. Simples, 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 simples. Você pode não concordar, você pode achar que isso é leseira, você pode achar que isso é besteira, você pode achar que eu estou exagerando, mas eu posso te provar, dentro da Bíblia, com o nome corona em hebraico, e eu estou devendo o último estudo que eu quero ver se eu termino no domingo,
que isso é uma... Deus está usando isso para chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas esqueceram dele. Deus virou moleque de recado. As pessoas só querem saber de determinar Deus. Faz isso, faz aquilo. Deus não é moleque de recado. Deus é o dono da vida. Ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, com quem ele quiser, da forma que ele quiser. E quem for podre que se quebre. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos aqui referência ao que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, verso 12 de Efésios. Muitos de vocês sabem de cor. Eu estou ficando velho, estou ficando gagá e eu já não lembro de muita coisa. Então eu preciso ir aqui. Vamos lá. Capítulo 6, verso 12 de Efésios. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Aí você vai dizer assim, então a gente luta contra o cão. Não, nós lutamos contra a má índole das pessoas. Sabem por que nós não temos competência para lutar contra o diabo ou contra os demônios? E eu posso dizer isso para vocês com uma certa autoridade, porque eu passei 20 anos estudando esse assunto. Minha esposa sabe disso e eu parei de estudar esse assunto porque um dia ela chegou para mim e disse assim, ou você para ou eu me separo de você que você está ficando doido. Porque eu andava tirando foto nos muros da cidade identificando. Eu falei, então parei. E mergulhei aqui na palavra mais ainda para achar e terminar os meus estudos. E hoje eu tenho uma ideia bem cristalina de tudo isso. Nós somos pessoas que nos tornamos malvadas com uma facilidade estúpida. Nós encontramos essa nossa capacidade de ser malvados aqui no verso 5 e no verso 6. Quando o apóstolo Paulo diz assim, porque nós não estamos brigando, nós não estamos lutando contra o ser humano, mas sim contra as intenções dele, com tudo aquilo que nós não vemos. E é muito fácil para mim, meu querido, eu pegar e colocar a culpa no diabo. Daqui a pouco o diabo é o salvador, porque todas as culpas eu coloco sobre ele. Não, para com isso. Para com isso. Nós temos de lutar contra a má índole das pessoas, contra o mal que há nas pessoas, o espírito maligno das pessoas, a alma maligna. As pessoas são malvadas. São malvadas. E eu não vou citar situações extremas e atuais, porque eu vou perder o meu tempo. E vocês sabem disso. É só abrir o jornal, é só ver na internet o quanto as pessoas são malvadas, se aproveitando de uma situação gravíssima para ficarem ricas. Isso é maldade. E ele diz aqui assim, vamos fazer uma referência à natureza. Quem é o leão? É o rei dos animais. Ok? O leão é o rei dos animais. Ele está dizendo aqui, você vai esmagar, você vai pisar, você vai subjugar o leão. Quem é o leão? Esse primeiro leão aqui, porque aparecem dois leões, né? O leão grande e o leãozinho. O leão grande é o chefe do pedaço. Lembra que eu falei aqui no verso 5 e no verso 6 que as pessoas querem mal para nós? Elas nos atacam, elas nos afastam, elas jogam armadilhas para nós, elas nos prejudicam. Lembra que eu falei isso? Pois é. Quando você está debaixo da proteção do Altíssimo, protegido pelos anjos, e isso aqui está escrito desta forma, ele vai mandar com que seus anjos te protejam, te conduzam para que você não caia em armadilhas, para que você não pise em pedras. Se fizer isso, você vai começar a
se tornar proeminente no lugar onde você está. E quando você começa a se tornar proeminente onde você está, o leãozão, que é o dono do bando, que é aquele que manda no pedaço, vai começar a querer te enfrentar. É isso que ele está falando. Que alguém que manda no pedaço, que é o rei da cocada, que é o cara que faz e acontece, vai começar a te enfrentar. E esse cara você vai subjugar. E você não vai subjugar com violência e nem com força, porque a palavra de Deus diz, não é nem com a força nem com a violência, mas é com o meu espírito que você vai subjugar fulano. E você vai subjugar o rei, o leão, e vai subjugar os filhotes do leão. Na natureza, quando um invasor briga pelo bando com o rei do bando, e ele o afasta, ou mata, ou o afugenta, a primeira coisa que ele faz é pegar os filhotes daquele leão e matar. Por quê? Porque aqueles filhotes vão crescer e vão querer enfrentá-lo. Então, eu vou tratar logo de acabar com essa graça, vou afastá-lo, vou matar os filhotes dele, porque as mulheres deles vão ficar comigo. Certo? É isso que acontece na natureza. As leões vão ser daquele leão que venceu. Tá? É exatamente, a figura de linguagem é a mesma. Você, protegido pelo céu, protegido pelos anjos, guardado, você vai enfrentar os leões. Pelo poder de Deus, pelo poder do Altíssimo. Você não vai bater em ninguém, você não vai gritar com ninguém. Lembra que eu falei ontem? Você não pode perder de vista o bem. Porque você vai ser só açoitado e destruído. Mas você vai ser guardado por ele na hora da aflição, cara. Você vai ser guardado por ele. O leão vai tombar. E com ele os leõezinhos, os seus seguidores, as suas crias também vão tombar. A serpente adulta, porque aqui é o leão adulto, a serpente adulta, o leãozinho e a serpentezinha. Agora, por que a linguagem da serpente? Presta atenção. A serpente, existem duas características para a serpente. Primeiro, algumas serpentes jogam o veneno de longe. Né? A gente pode comparar com a flecha que voa ao meio-dia. Né? A serpente joga o veneno de longe. Abraça você, uma serpente grande, ela é capaz de abraçar, de envolver você. E aí a gente traz para a nossa sociedade, para os nossos dias de hoje. As pessoas que nos envolvem, que nos abraçam, que nos apertam, que nos dão tapinha nas costas, que estão com a gente dizendo tudo bem, meu amigo, tudo bem, tá maravilhoso e tal, e por trás só esfaqueando com o seu veneno mortal, nos difamando. Também serão subjugados porque você está protegido pelos anjos do Senhor. Você não vai fazer nada. A sua presença, a sua devoção a Deus vai fazer tudo. Vai fazer tudo. Você vai entregar para Deus, você vai perdoar, entregar para Deus e a pessoa vai se danar. É simples assim. Não é fácil. É simples, né? Não é fácil. Cara, o cara fez mal para mim, eu vou me vingar, tudo bem, você vai se vingar, você vai ganhar o seu recurso. Agora, eu te confesso uma coisa. Você quer fazer mal para essa pessoa? Entrega ela para Deus. Se você mora debaixo do esconderijo do Altíssimo, se você está protegido para ele, entrega para Deus, mano. Se ela é uma serpente, se essa pessoa é uma serpente, você vai apagá-la. E você também vai fazer com os seguidores dessa serpente. Por quê? A serpente e a serpentezinha. Porque a serpentezinha, a natureza diz o seguinte: a serpente pequena é tão venenosa quanto a serpente grande. A única diferença é que a serpentezinha não envolve você. A serpente grande, além de ser venenosa, ela envolve você. Ela te laça. Ela te abraça. Correto? Ela te elogia. Ela te e te envenena. A serpentezinha. Você vai, a sua presença com Deus, a sua estada com Deus, a sua permanência com Ele, simplesmente vai aniquilar o rei da parada, os filhos do rei e os inimigos, as serpentes, aqueles que querem o teu mal.
E eu volto a dizer, você não vai fazer nada. Você vai apenas confiar naquele que te protege. Quer se defender? Quer procurar um advogado? Pode procurar um advogado. Eu estou pagando um advogado me defendendo contra o Estado. Sim. Mas eu também já entreguei para Deus. E eu sei que a minha causa é ganha. Por quê? Porque Deus está na parada. Simples assim. E se eu perder a causa, Deus vai estar na parada do mesmo jeito. Vai estar me livrando de alguma coisa. Ok? E terminando o verso. Essa proteção contra aqueles que têm a primazia, que são os primeiros, que são os chefes, que nos subjugam, que nos maltratam, e os seus filhotes, o leão e o leãozinho, aqueles que nos enlaçam, nos abraçam, mas nos apunhalam pelas costas, e os seus filhotinhos, as suas pisadas por nós, subjugadas. Ok? Por quê? Porque os anjos que o Senhor nos enviou para nos proteger, e nos enviou para nos proteger com uma razão. Entendam isso. Não enviou, Deus não vai enviar anjo para proteger o Alexandre porque a barbinha dele é bonitinha, branquinha, não. Não vai fazer isso. Deus vai me proteger, vai guardar a mim e vai guardar aos meus se eu fizer dele a minha morada, o meu lugar de habitação. Isso está claro? Sem isso, nada feito, meu querido. Nós temos uma pessoa que nos liga a Deus. Essa pessoa é Jesus. É Ele que nos liga a Deus. Ok? É Ele que nos liga a Deus. Existe uma passagem muito grave em Apocalipse, no final de Apocalipse, onde Jesus diz para João que ele não pode ser adorado. Jesus diz assim: não me adore, porque eu sou um semelhante, eu sou um consorte, um conservo teu, melhor dizendo, não consorte. Eu sou um conservo teu. Adora a Deus. Adora a Deus. É a Deus que nós devemos. Gente, Deus perdeu a primazia. Deus perdeu a primazia. Deus virou garoto de recado, volto a dizer. Deus perdeu a primazia. Deus virou um ser humano. Deus foi colocado na pior colocação, foi reduzido a nada. Deus não pode ser reduzido a nada. Deus é tudo. Deus é o maior de todos. Ele é o criador de todos e de tudo. E nós precisamos entender isso. Sem esse entendimento que Deus é soberano e que nós precisamos estar debaixo da proteção dele, nós não seremos protegidos. Entenda isso. Entenda. Há muitas pessoas que ficam chateadas quando eu parece que, não sei, mas eu enalteço demais a figura de Deus, do Pai, do Criador. Porque sem ele não há nada. Absolutamente nada. A promessa da salvação está na primeira palavra do Gênesis. Mas a primeira palavra do Gênesis foi falada por alguém, pelo Criador. E nós precisamos estar debaixo da proteção do Criador. Precisamos fazer nada. O nosso companheiro nas aflições, o nosso amigo nas tribulações, o nosso abraço na hora do choro. É a Ele que precisamos buscar. Se não buscarmos a Ele, meu querido, não temos mais ninguém a buscar. Porque vamos começar a achar que o mundo é mau, que o diabo é forte e que eu sou um porcaria e que Deus é fraco. Onde é que está Jesus nisso tudo? Onde é que está Deus nisso tudo? Deus está presente. Porque Deus não é bom e nem é mau. Deus é Deus. Simples assim. Deus não é bom e Deus não é mau. Deus é Deus. E Ele tem que ser adorado e louvado como Deus. Ok? Por hoje é isso.
Agradeço muito a vocês que estão assistindo, a todos que passaram por essa live e assistiram um pouquinho e saíram, mas aqueles que ficaram até o final, muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Amanhã nós vamos fazer uma live diferente. Eu vou terminar o estudo do 14 ao 16, são 2 versos apenas, e após isso, após essa meditação, essa apresentação, eu vou abrir para que você faça perguntas a respeito do que nós conversamos ou qualquer outra pergunta no chat do Facebook, e vai me fazer perguntas e eu vou te responder. Eu vou ler aqui, eu vou ter a minha esposa me ajudando e você vai fazer as suas perguntas e eu vou responder para você, tá bom? Agradeço a você, que Deus o abençoe, e amanhã, 9 horas da noite, nós estaremos aqui finalizando essa meditação sobre o Salmo 91. Um grande beijo, um grande abraço, mesmo à distância. Que o Senhor seja com todos vocês, com todos nós.